Olá! Estamos começando mais um programa muito especial, o Falando de Negócios. Uma série de lives incríveis sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre atendimento ao cliente. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso primeiro episódio, a nossa primeira live desse programa novo, falando sobre negócios, falando sobre empreendedorismo. Então seja muito bem-vindo mesmo. Meu nome é Fábio Frasson, eu estou aqui para ajudar você a fortalecer a sua empresa e ser mais feliz no seu negócio. Nosso programa Falando de Negócio vai estar aqui ao vivo toda quinta-feira no Instagram e depois vai ser colocado, disponibilizado para você também no Facebook, no IGTV e no YouTube até a próxima segunda-feira. Tá? Então sempre quinta-feira, 20 horas aqui no Instagram ao vivo e depois até a segunda-feira seguinte vai ser disponibilizado também, caso você por acaso perca, mas eu espero que você esteja aqui ao vivo toda quinta-feira às 20 horas para a gente fazer junto esse programa acontecer, para a gente falar de empreendedorismo, de vendas e de negócios de forma geral, tá bom? Eu espero você aqui. Vamos lá, vamos para o tema de hoje. Nosso tema de hoje são os desafios do empreendedor do varejo. Não podia ser diferente, né? Para começar esse programa falando de empreendedorismo, falando dos desafios. Você que é empreendedor, você que é dono de negócios, você que tem um comércio, que tem uma loja de roupas, sabe muito bem que os desafios não são poucos. Então é deles que nós vamos falar hoje, né? De forma que a gente possa levantar alternativas, encontrar caminhos, encontrar respostas para ajudar você a fortalecer o seu negócio. Nós vamos começar uma nova fase nessa nova jornada, nessa nossa jornada aqui, né? Para que você que é empreendedor, que é empresário, então que é comerciante com muito orgulho, consiga fazer da sua empresa, da sua loja, do seu negócio, aquilo que você buscava quando abriu as portas no primeiro dia. Você se lembra desse dia? Você se lembra quando abriu as portas da sua loja pela primeira vez? Quantos sonhos, né? Quanta expectativa. Talvez você tenha montado uma empresa por necessidade, talvez você tenha montado uma empresa porque precisava buscar uma renda, porque estava desempregado, por exemplo, né? Com a família para sustentar, precisando então trabalhar, precisando levantar então um meio para poder sustentar sua família e tenha montado seu negócio talvez por conta disso, como forma de renda mesmo, como uma necessidade. Talvez tenha aproveitado uma oportunidade de mercado, algo que você tenha encontrado, uma possibilidade de alavancar algo que não existia no mercado, algo que podia ser diferente, uma ideia, um desejo, uma vontade. Então, basicamente, as pessoas decidem montar um negócio por essas duas razões, ou por necessidade, ou por vontade, por desejo, por oportunidade. Ótima noite, Gerson, grande parceiro de longa data, né? Bom, voltando aqui, se você se lembra como você se sentiu quando abriu seu negócio pela primeira vez? Você talvez estivesse à procura de um ponto comercial, sai procurando pela cidade, onde tem um melhor ponto, um ponto com boa localização, com um custo que você possa bancar. Você se lembra disso? Como é que foi essa expectativa de onde haverá um ponto comercial, onde eu posso montar um negócio, onde vai ser melhor para ter um melhor movimento, para que meu público possa me encontrar? Você se lembra desse momento? Você se lembra quando comprou os primeiros produtos da sua loja para colocar à venda? Quando comprou as prateleiras, quando comprou os balcões, quando comprou os equipamentos? Você se lembra disso? Lembra lá atrás? Pensa aí. Se lembra como é que foi nesse momento? Quanta expectativa, quanta esperança, quanta vontade, quanto desejo, quanta expectativa mesmo de fazer acontecer. Você provavelmente reformou o ponto, pintou a fachada, né, colocou lá o nome da loja na frente, mandou fazer faixa, mandou fazer um painel bacana. Se lembra disso? Quanta expectativa. Eu passei por isso já. Eu vou contar um pouquinho para você. Mais ou menos ali em 2007, eu montei com a minha esposa uma locadora de DVDs, olha só. Eu passei por tudo isso que eu estou te dizendo e com certeza você passou também. Quanta expectativa de procurar um ponto que seja bacana, um ponto que se adeque às necessidades que a gente está buscando, um ponto que se adeque ao nosso público, ao tamanho que a gente procurava, ao custo que a gente esperava. E aí saímos em busca do mobiliário para comprar prateleiras adequadas, para comprar os expositores adequados, um balcão. Você se lembra quando passou por isso? Eu me lembro muito bem. Todas as vezes que a gente ia procurar mobiliário, quando a gente ia procurar DVDs para comprar, a gente ia procurar os fornecedores para ver como é que a gente podia fazer para não ter o custo de buscar numa loja qualquer. Como é que a gente fazia para buscar isso, né? DVDs originais, enfim. Eu me lembro muito bem disso. Me lembro quando a gente pintou por dentro pela primeira vez. Nós contratamos uma pessoa conhecida nossa, pintou por dentro, pintou por fora, pintou a calçada,
quando nós chegamos lá, a calçada pintadinha, bonitinha, as portas pintadinhas. E aí, então, quando fui buscar o painel que a gente mesmo tinha projetado, aquele painel com o nome da locadora para colocar na frente, cara, que emoção quando vi aquilo. Quando vi aquilo colocado em cima da loja, quanta expectativa, quantos sonhos de verdade. O primeiro dia, quando nós fomos abrir a loja, quanta alegria de levantar a porta pela primeira vez. E logo em seguida entrou a primeira cliente, eu lembro até hoje do rosto dela. Ela era meio mesticinha, assim, meio mestiça de japonesa, sabe? Eu lembro do rosto dela até hoje. Ela entrou, deu uma olhadinha e tal, perguntou das coisas, perguntou como é que funcionava, já tirou os documentos da carteira, fez a fichinha dela, já alugou um DVD. Não lembro que DVD foi, mas eu lembro muito bem dela entrando. Foi a primeira cliente da nossa locadora. Tenho certeza que você deve se lembrar também dos seus primeiros clientes, dos seus primeiros fornecedores, dos primeiros momentos no seu negócio, quantos sonhos, quantas expectativas criadas, né? Quanta necessidade de fazer aquilo dar certo depois de tanto investimento de tempo, investimento de recurso financeiro mesmo, investimento ali de energia, contatando pessoas, buscando. Você se lembra de quando passou por isso? Eu imagino que sim. Vai pensando aí. Vai lembrando, vai resgatando, porque quando a gente resgata isso, a gente resgata o porquê de fazer as coisas. Quando você resgata o porquê você montou o seu negócio, qual era a expectativa que você tinha quando começou, você resgata a energia para fazer ele acontecer de verdade, a energia para enfrentar os desafios do dia a dia, para enfrentar crises como a gente está enfrentando no momento, para enfrentar situações difíceis com a sua equipe, com os seus fornecedores, situações financeiras complicadas. Quando você se lembra do porquê você montou esse negócio, quando você se lembra de como foi, de quanta expectativa tinha ali naquele primeiro momento. Agora, independente de se você decidiu empreender por necessidade ou por oportunidade, muito provavelmente você tenha aberto com dinheiro contado. É o que a maioria de nós faz. Abre com dinheiro contado. Tem o dinheiro para abrir, o dinheiro para alocar, de repente para aguentar 2, 3 meses, às vezes nem isso. E precisa que o negócio funcione praticamente que de imediato, praticamente que instantâneo. Você começa aquilo no peito, na raça. Você se lembra disso? Muito provavelmente você tenha passado por isso. Talvez você tenha deixado de pagar algumas contas em casa para poder fazer o seu negócio funcionar, para poder bancar a sua empresa no começo, para poder bancar o aluguel da loja, por exemplo. Passei por isso. A gente evita fazer algumas despesas em casa porque é com o dinheiro que você tem para casa que você vai manter o negócio no começo. Não devia ser assim. Devia ser totalmente separado, não é? Totalmente distinto. Despesas pessoais e despesas da empresa. Mas a maioria dos empreendedores começa com tudo junto, depois vai aprendendo que não é assim. Vai aprendendo a separar as coisas. Vai aprendendo que o caixa da empresa não é a sua carteira e vice-versa. Mas no começo praticamente todo mundo tem um caixa só, praticamente todo mundo tem uma única fonte de receita e aí tudo fica meio misturado mesmo. Talvez você tenha aberto a sua loja pensando na possibilidade de ganhar mais dinheiro, por exemplo. Você trabalhava em outra coisa, sentia que precisava ganhar mais, ou que desejava, ou que merecia ganhar mais, então abriu o seu negócio com esse pensamento, vou montar um negócio e assim vou ganhar mais dinheiro. Porque na verdade quem ganha dinheiro é empresário, quem ganha dinheiro é empreendedor, eu vou montar um negócio. Provavelmente você tenha pensado nisso em algum momento. E é possível que você tenha aberto seu negócio por conta disso. Você se lembra? Pensa aí, qual foi a razão de você ter aberto seu negócio? Talvez você tenha aberto, por exemplo, para se sentir mais seguro. Tinha medo de ser mandado embora, tinha medo de perder o emprego, já passou por isso outras vezes, já ficou desempregado alguma vez e tem medo que aconteça de novo. Então fala, não, vou montar um negócio porque assim sou eu que mando, assim eu vou fazer do meu jeito, assim eu vou fazer acontecer, então eu me sinto mais seguro. Talvez tenha sido por isso. Daqui a pouco eu vou comentar essas afirmações, mas esses pensamentos geralmente passam pela cabeça do empreendedor quando monta um negócio. Talvez tenha pensado pelo seu. Talvez tenha passado a ideia de uma ascensão social que tem a ver com a questão de ganhar mais dinheiro. Ou seja, hoje eu sou um empregado, eu sou um funcionário, eu recebo ordens e eu quero me sentir mais importante, eu quero sentir que sendo um empresário eu sou mais importante, vou ser mais reconhecido pelos amigos, vou ser mais reconhecido pela sociedade, vou ser mais reconhecido pela minha família e por mim mesmo, vou olhar no espelho e vou falar, cara, você venceu, você deu certo. Talvez tenha sido por isso que você montou o seu negócio. Pensa aí, sem ego aqui nesse momento, sem julgamento de ego, tá bom? Mas talvez tenha sido por isso. Ou então tenha sido por uma missão de vida, por um objetivo de vida.
você tenha visto no mercado alguma coisa que não dá certo, visto pessoas sendo mal atendidas, visto negócios sendo mal feitos, e fala, não, eu vou fazer direito, eu vou montar um negócio desse e vou levar serviço de qualidade, vou levar um serviço de verdade para as pessoas, um atendimento de qualidade, não quero que ninguém mais seja mal atendido como eu fui. Então talvez por isso você tenha montado seu negócio. Será? Talvez tenha sido por isso. Ou então tenha sido para ter liberdade de gerenciar sua carreira. Assim como aquela questão da ascensão social, quando você monta o seu negócio, em tese você tem mais liberdade, você tem liberdade de tempo, você tem liberdade de horário, você tem liberdade de decisão, talvez tenha sido por isso. É claro que tem muita coisa envolvida e eu vou comentar, mas talvez tenha sido essa a sua razão, tenha sido por isso que você tenha entrado no negócio, que você tenha decidido montar um negócio. Vamos comentar um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre esse negócio, sobre essa questão do que eu chamo de mito do empreendedor. Não tem a ver com o livro, tá? Existe um livro chamado Mito do Empreendedor, onde ele elenca lá uma série de outras razões. Não vou comentar esse livro agora, mas existe um mito na cabeça de muita gente que monta um negócio, que monta um empreendimento e talvez tenha passado na sua também. O mito de tudo isso que eu te falei e mais um pouco, a ideia de que um empresário trabalha muito, ou melhor, trabalha pouco e ganha muito, né? Quando você é empregado, quando você é colaborador, quando você é funcionário, muitas vezes você olha para o seu patrão, para o seu chefe, e talvez a sua equipe olhe para você assim, talvez o seu vizinho olhe para você assim, talvez o seu colega olhe para você assim, e acha que você trabalha pouco. Você chega mais tarde, você sai durante o dia, você volta, tem um horário de almoço mais esticado, volta mais tarde, talvez eles pensem que você trabalha pouco. E muito provavelmente você pensasse assim também quando montou seu negócio. Eu vou ser empresário e assim pelo menos eu vou ter mais sossego, não vou trabalhar tanto quanto eu trabalho hoje em dia. Bom, isso é um mito, né? Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais. Talvez você tenha pensado que, poxa, não preciso então cumprir horário, vou ter uma vida mais sossegada, vou ter mais sucesso na vida. Esse é um mito que muita gente, quando olha para o empreendedor, quando olha para a ideia de ter um empreendimento, de ter ali um comércio, de ter uma loja de roupas, muitas vezes cai nessa ideia, cai nessa cilada. Quando eu digo cilada, não estou dizendo que o negócio que é ruim montar um negócio, mas na cilada de pensar assim, de achar que vai ser fácil, de achar que vai trabalhar pouco, de achar que vai trabalhar pouco e ganhar muito, de achar que vai ter uma vida sossegada, porque na verdade você sabe. Você que é empreendedor, você que é comerciante, você que é empresário, sabe que não é bem assim. Sabe que na realidade é tudo muito diferente. O que ocorre de verdade é que você tem uma demanda muito maior, você tem a equipe demandando de você, você tem os fornecedores demandando de você, o governo, a sociedade, a comunidade, todo mundo esperando algo mais de você, esperando um compromisso maior, um comprometimento maior, não só de ação, de atividade, mas financeiro também. Você começa o mês, por exemplo, sem nenhuma receita garantida e muito compromisso financeiro. Você tem a equipe toda para poder pagar no final do mês, os fornecedores para pagar no final do mês e nem sempre você sabe se vai dar conta, se vai ter receita para isso. É ou não é verdade? A sua responsabilidade hoje é muito maior do que quando você era funcionário, é ou não é? Afinal de contas, como eu disse, você tem toda a equipe para sustentar, muitas responsabilidades financeiras, jurídicas para poder cumprir. É claro que as pessoas, quando são só pessoas físicas, são colaboradores, funcionários, também têm muitas responsabilidades. Mas somente quando passa para o outro lado da mesa, quando passa a ser um empresário, um empreendedor, um comerciante como você, é que passa a sentir na pele qual é o tamanho da responsabilidade daquilo que você enfrenta hoje. A dedicação passa a ser muito maior também. Você pode até chegar um pouco mais tarde do que a sua equipe, se não significa que não está dedicado. Muitas vezes levanta até mais cedo, só que está se preparando, está lendo, está buscando uma informação, ou não vai para a empresa porque tem que ir até a prefeitura, porque tem que ir até o contador, porque tem que ir até um cartório, porque tem que ir a um fornecedor, porque tem que ir a alguma reunião ou associação comercial, tem que resolver alguma coisa. Demora um pouco mais para voltar do almoço, porque muitas vezes está almoçando com um fornecedor ou almoçando com um outro empresário para trocar informações, para ver como é que eu posso fazer o meu negócio crescer, como é que eu posso fazer o meu negócio prosperar, mas a sua equipe não sabe disso. Eles só simplesmente te veem chegar mais tarde, e assim como talvez você visse quando era funcionário só. Você, com certeza, trabalha muito mais tempo hoje. Ao invés de ter lá suas 8 horas de trabalho, como todo colaborador, que bate o sinal às 6 horas da tarde e vai embora para casa, teoricamente tranquilo. Digo teoricamente porque é claro que todo mundo tem as suas preocupações, mas dificilmente fica pensando no trabalho depois que vai embora. Agora, você que é empresário, que é empreendedor, trabalha 10, 12, 14 horas por dia,
vai para casa cheio de preocupação com relação às contas que tem para pagar, aos fornecedores que tem para pagar, com relação, de repente, a alguma ação trabalhista que surgiu, ou alguma outra ação que possa ter surgido ali também, algum protesto, alguma coisa que aconteceu. Então, muito provavelmente você passe por isso, né, por toda essa carga de responsabilidades. Você não tem férias. Quantas vezes a gente vê as pessoas ali fazendo contas, falta 10 dias, falta 15 dias, falta uma semana, falta 2 dias, falta um dia para eu sair de férias. E você, muito provavelmente, fica ali com uma dorzinha de cotovelo, porque, no final de contas, você não tem férias garantidas, você não tem férias marcadas, você não recebe adicional de férias, não recebe 13º, você só vai sair de férias se tudo estiver redondo, se sobrar dinheiro e, no final das contas, sua equipe der conta de fazer as coisas sem você. É ou não é verdade? Você tem toda a pressão, então, da equipe, de toda a sociedade, de toda a comunidade, do governo, em cima de você? É ou não é? O negócio vira seu chefe. Você não tinha chefe quando era colaborador, quando era funcionário? Tinha, né? E achava que não ia ter montando o seu negócio. Só que hoje você tem o seu negócio, você tem o seu comércio, você tem a sua loja e o negócio vira seu chefe. Você só faz se o negócio permitir. Você só vai a uma festa, você só vai a um compromisso social, você só tira férias, você só sai com a família se o negócio permitir. Ou então você tem que ficar lá imerso no que está acontecendo. E por fim, você só ganha se sobra. Se não tiver lucro, você não tem o que retirar. Agora, para a sua equipe não, você tem que pagar o salário no final do mês, você tem que pagar o 13º, você tem que pagar férias, muitas vezes provisiona isso o ano inteiro, de repente se afasta por questão de saúde, você tem que estar lá bancando, você tem alguns compromissos ali com benefícios, e você que é empresário, que é empreendedor, só tem se sobra. Fechou tudo no final do mês, pagou todas as contas, pagou os funcionários, pagou o fornecedor, sobrou dinheiro, você tem para tirar, se do contrário você não tem, é ou não é? Então, os seus compromissos como empreendedor são muito maiores do que provavelmente você pensava antes de abrir o seu negócio. É ou não é? Pensa bem nisso. Agora, é tão desafiador isso que você passa, é tão desafiador fazer o que você faz, que, segundo o Sebrae, mais de 50% dos negócios que abrem no Brasil fecham até 2 anos. Fecham em até 2 anos. Mas por que será que isso acontece? Por que será que existe uma mortalidade tão grande entre as micro e pequenas empresas no Brasil? São muitos os problemas, tá? Um tempinho atrás eu fiz um levantamento de todos os principais, todos não, né? Os principais problemas encontrados na maior parte das micro e pequenas empresas no Brasil. Eu listei só alguns, só 59. E não fui até o final, tá? Com certeza tem muito mais. Eu listei 59 problemas encontrados na maior parte das micro e pequenas empresas no Brasil. Desses 59 problemas, eu escrevi um livro em formato eletrônico, né, um e-book, falando sobre esses problemas, falando sobre as causas, falando sobre possíveis soluções, né, dicas para poder resolver isso. Esse e-book está disponível gratuitamente. Depois, se você se interessar por isso, assim que terminar essa live, manda um direct para mim aqui no Instagram, me dizendo: Fábio, eu quero o livro. O livro se chama, Como Fazer a Sua Empresa Crescer. Fábio, eu quero o livro Como Fazer a Sua Empresa Crescer. Aí eu mando o link para você, você baixa gratuitamente o livro, tá bom? Então, eu só vou comentar aqui com você os 5 principais problemas que eu cito nesse livro. Os 5 principais problemas que fazem com que grande parte das empresas fechem em menos de 2 anos de atividade no Brasil. O primeiro deles é a falta de capacitação dos empresários. E por favor, não se ofenda, tá? Não se ofenda. Quando eu digo falta de capacitação dos empresários, é porque a grande parte dos empresários, principalmente daqueles iniciantes, né, dos pequenos empreendedores, eles não se capacitam antes de abrir o seu negócio. Eles não estão preparados na questão contábil, na questão financeira, na questão fiscal. Eles não se preparam como líderes de equipe. Eles, muitas vezes, não sei se foi o seu caso, conhecem o negócio como funcionário, como colaborador, como empregado. E aí, então, ele tem uma visão do negócio, mas não tem a visão do outro lado. Com certeza, hoje que você é um empresário, que você é um empreendedor, você tem outra visão do que você tinha antes, né? E boa parte dos empresários não se capacitam antes e também não se capacitam durante, porque as habilidades que você precisa para poder tocar o seu negócio, para fazer a sua equipe funcionar, fazer a sua equipe crescer, sua equipe vender, sua equipe se engajar, essas habilidades, elas não vêm do acaso, elas não são aleatórias, né? Você precisa desenvolver, você precisa aprender, você precisa treinar, você precisa se capacitar de verdade. Então, se capacitar como líder, como empresário, como eu disse, nas áreas fiscais e financeiras, você precisa entender disso. Grande parte dos empreendedores não fazem isso.
não conhecem o negócio por detrás da mesa até que estejam lá. E aí, então acabam misturando as coisas, misturando o caixa da empresa com a própria carteira. Então vai pagar as contas de casa com o caixa da empresa, por exemplo, né? Ah, eu preciso pagar o boleto do meu carro que está vencendo, do financiamento do carro. Vai lá no caixa da empresa e pumba, paga. Ah, eu preciso pagar a escola do meu filho. Vai lá no caixa da empresa e pumba, paga. Ah, eu preciso ir ao supermercado. Vai lá no caixa da empresa e pumba, paga. E aí o que acontece com o negócio? Vai minguando, não tem capital de giro, não tem como pagar as contas, acaba tendo que captar dinheiro no mercado, pegar dinheiro emprestado no banco, pagar as coisas com juros, não consegue se antecipar, não consegue pagar com desconto, enfim. Tudo dificulta porque mistura a parte financeira. E esse é só o começo. Esse é só o começo. Quantas vezes as empresas pagam multas porque desconheciam, o empresário desconhecia certas tributações, certos compromissos, de repente não tinham um bom contador, não tinha um bom contato, um bom relacionamento com o seu contador, e então não foi bem orientado, ou então não seguiu mesmo as orientações do contador, né? Recebe as orientações, mas não segue porque acha que é bobagem, que não vai acontecer nada, e de repente acaba sendo multado, acaba sendo penalizado e o negócio acaba indo para o brejo. Então, esse é um dos grandes problemas de todas as empresas. O segundo é a falta de planejamento. Tá? Então, você precisa se capacitar, precisa sim fazer tudo isso, mas precisa também se planejar. Precisa planejar investimentos, precisa planejar o crescimento, precisa planejar as ações que você vai fazer, ações de vendas, por exemplo, se planejar todo o seu negócio. É claro que tudo muda o tempo todo, ainda mais hoje em dia que tudo é muito dinâmico. Então você planeja hoje e daqui a 3, 4 meses está tudo diferente. Você tem que fazer de novo planejamento, mas tem que fazer do mesmo jeito. Né? Tem uma frase típica no mercado aí que diz que nenhum planejamento resiste ao campo de batalha. E é verdade, você tem que estar sempre ajustando. As coisas vão acontecendo, você vai corrigindo, você vai mudando a rota. Né? Como um piloto de avião, por exemplo. Existe um planejamento de voo, existe um plano de voo. Ele está ali na altitude certa, na velocidade certa, na direção certa. Só que de repente tem vento, tem tempestade, tem uma série de coisas que vão tirando ele da rota e ele precisa colocar de novo. E assim também é no seu negócio. Preciso planejar, mas também é preciso acompanhar. O terceiro problema que acontece muito é o empresário ser muito operacional. Já ouviu isso em algum lugar? Está sempre envolvido com atividades operacionais. Você chega na empresa e tem que varrer a empresa, você chega e tem que arrumar as prateleiras, você chega e tem que contar o caixa, você tem que atender fornecedor, você tem que atender cliente, você vai ao banco pagar conta ou então ali pagar online mesmo. Ou seja, você faz uma série de atividades que são operacionais que qualquer outra pessoa capacitada poderia estar fazendo, enquanto você estaria no estratégico, analisando oportunidades de mercado, negociando melhor com fornecedores, ou então conversando aleatoriamente. Quando eu digo aleatoriamente, porque para não ficar ali o tempo inteiro falando com eles, né? Mas conversando com alguns clientes para poder ter alguns feedbacks, conversando com alguns dos seus colaboradores também para poder dar feedbacks para eles, observar como eles estão trabalhando, ou seja, agir estrategicamente. Você está tão envolvido no operacional que não consegue fazer isso. Esse é um dos grandes problemas da maior parte das empresas no Brasil. Quarto problema que eu vou falar para você, falta de treinamento da equipe. Assim como o empresário, o empreendedor precisa estar capacitado, precisa estar treinado, precisa de conhecimento, a equipe também precisa. Quantas vezes a gente vê as pessoas sendo contratadas e no máximo ficarem trabalhando ao lado de quem já trabalha há mais tempo? Vai aprendendo enquanto faz. Só que enquanto aprende fazendo, muitas vezes comete os mesmos erros de quem já estava lá, os mesmos vícios de trabalho de quem já estava lá, comete gafes na frente do cliente e as coisas não vão melhorando. Né? As coisas não melhoram dessa forma. Ele não aprende desse jeito. Quer dizer, aprende muita coisa, é claro, né? Na prática a gente aprende muita coisa, mas vai aprendendo a fazer errado assim como quem já estava lá. Tudo bem, as pessoas experientes sabem muito, mas muitas vezes fazem algumas coisinhas erradas o tempo todo e o cliente percebe isso. O atendimento acaba perdendo qualidade, o cliente percebe, o cliente troca você por conta disso. As pessoas não estão capacitadas para se comunicar, para argumentar, para vender mesmo da forma correta. Estão sempre, às vezes, querendo empurrar produto no cliente. Não é assim que faz, você sabe disso. Então, falta capacitação, falta treinamento e falta treinamento programado, contínuo, algo que aconteça rotineiramente para manter as pessoas sempre capacitadas, atualizadas, sempre com energia. Lembra quando eu comecei essa live que eu falei para você lembrar, imaginar como foi quando você montou o seu negócio? Que era para buscar essa energia dentro de você, que era para você poder resgatar o porquê você fez as coisas, resgatar a vontade que você tinha quando montou o seu negócio. Essa energia tem que estar em você todos os dias para que você possa replicar para a sua equipe.
Agora, quando a sua equipe ela é treinada, essa energia vem de dentro dela também. Ela está sempre se sentindo mais capacitada, mais preparada, resgatando ali as informações na hora que está diante do cliente. Aquilo vem de forma inconsciente, ela sabe como fazer. Boa parte das empresas não fazem isso. E esse é um dos grandes problemas dessas empresas que fecham em até 2 anos. E o quinto problema que eu vou falar para você aqui hoje é de não conseguir fidelizar os clientes. Você provavelmente investe em propaganda, né? Eu sou publicitário de formação, então não vou falar mal de propaganda para você. Mas é o seguinte, quando você investe em propaganda, você não tem nenhuma garantia de que ela vai dar certo. Por mais confiança que você tenha, por mais que você conheça aquele veículo que você está utilizando, por melhor que seja a propaganda, você não tem a certeza de que aquilo vai dar certo, não é verdade? Você sabe quanto você está bancando. E todo mês você está ali bancando. Você faz, não sei qual o tamanho da sua empresa, não sei qual o tamanho do investimento que você faz, mas talvez você utilize as mídias offline, né, em televisão, em outdoor, em rádio, talvez você faça algum tipo de painel eletrônico, talvez você já vá para o mundo online hoje, investindo ali no Facebook, investindo no Instagram, investindo no YouTube, nas mídias online. Não sei que tipo de investimento você faz, mas quando você investe em propaganda para trazer cliente novo para dentro da sua loja, você não tem nenhuma garantia de que ele venha. E quando ele vem, se a sua equipe não está capacitada, se tudo isso que eu falei para você está acontecendo, todos esses outros problemas estão acontecendo, é muito possível que o cliente entre na sua loja e saia sem comprar. Ou então que ele entre e compre com você agora, mas talvez não volte mais. E você continue tendo que bancar, você continue tendo que investir para trazer cliente novo. Muito provavelmente isso esteja acontecendo com você, esteja acontecendo com o seu colega da loja do lado, né? Com aquele outro amigo seu que também tem um outro comércio, também tem uma outra loja. Continua bancando, trazendo cliente novo e o cliente não volta mais. Traz um cliente novo, o cliente não volta mais. Porque ele não tem o que o mercado chama de fidelidade. Né? Eu não gosto muito do termo, já falei isso outras vezes, não gosto muito do termo fidelidade para cliente, porque eu não conheço nenhum cliente 100% fiel. Né? Costumo dizer que você tem que cativar os clientes, mas como uma forma da gente entender do que está falando, quando a gente fala em índice de fidelidade, a gente está falando desse percentual, do cliente retornar para a empresa, do cliente voltar. Então ele não é 100% fiel, ele compra também com outros, mas ele compra com você. Então um índice de fidelidade. Você não consegue tornar o cliente fiel quando sua equipe não está preparada. E isso acontece em grande parte das empresas. Já ouvi uma frase aqui numa live anterior, uma pessoa fez um comentário ali que eu achei muito bacana. Ou seja, você arruma a casa, você recebe as pessoas na festa, mas não arruma a casa antes. É o que você faz quando faz propaganda. Você faz só propaganda, mas não cuida da parte interna, você não cuida da sua equipe, você não prepara o ambiente, você não prepara tudo que está ali dentro, você está fazendo a festa e sem preparar a casa antes, trazendo os convidados sem preparar a casa antes. Então, esses são os 5 principais problemas que estão nesse e-book que eu te falei. Mas lá tem 59. E como eu disse para você, o e-book é gratuito. Então, quando terminar essa live, manda um direct para mim, dizendo, Fábio, eu quero um livro, Como Fazer a Sua Empresa Crescer. Eu vou mandar o link para você, você baixa o livro, é gratuito, não tem custo realmente nenhum, não tem pegadinha aí também, tá bom? Então, assim que terminar, manda para mim um direct que eu mando o link para você. Tá certo? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu te falei da locadora, né? Eu te falei que eu montei uma locadora lá em 2007. Você lembra desses problemas todos que eu falei aqui para você? Passei por isso. Faltou planejamento. Principal razão por eu ter fechado a locadora cerca de 1 ano depois foi a falta de planejamento. Nós abrimos, como eu falei lá no começo, no peito e na raça, com o dinheiro para abrir. Com dinheiro para abrir e reformar. Eu trabalhava numa outra empresa, eu era funcionário, CLT registrado, eu usava parte do meu salário para bancar o aluguel, parte do meu salário para bancar até uma funcionária que foi contratada ali para trabalhar meio período, porque eu saía do meu emprego e ia para a locadora, então eu trabalhava o dia inteiro praticamente, né? Eu trabalhava de madrugada na época, então eu saía de manhã, ia para casa, dormia um pouquinho, então eu chegava em casa mais ou menos 7 horas, 7h30 da manhã, dormia até mais ou menos meio-dia, depois eu ia para a locadora. Então nesse período da manhã, uma época minha esposa ficava nesse período, depois nossa filha nasceu, a gente contratou uma pessoa para ficar lá, enfim, eu usava parte do meu salário para bancar isso tudo. Não teve planejamento. Né? A gente abriu no peito na raça. Sabe qual outro problema que aconteceu com a falta de planejamento? Nós não percebemos, nós não identificamos que o mercado de locadora, de DVD, estava em queda no Brasil.
Nós sabíamos que na cidade onde morávamos, na cidade vizinha, as locadoras conhecidas existiam há muito tempo e nós não víamos locadora fechar. Opa, tem um negócio bacana aí, tem um negócio legal, gosto de filme, gosto desse negócio. E começamos a pesquisar e aí montamos o negócio, mas não planejamos, nós não identificamos que o mercado estava em queda. Em queda por conta de um alto índice de pirataria, em queda porque sistemas como o Netflix, por exemplo, estavam crescendo no Brasil e nós não percebemos isso. Talvez isso aconteça com você. Talvez você esteja dentro de um negócio que não tenha percebido coisas acontecendo no mercado, não tenha se planejado para alguns desafios, não tenha se planejado para alguns problemas, para algumas sazonalidades, não tenha se planejado, por exemplo, não tenha percebido a chegada de um novo concorrente, um concorrente forte. Você não tenha planejado, por exemplo, muito bem a localização do seu negócio, não tenha planejado a estrutura do seu negócio, o tamanho da sua equipe, enfim, existe uma série de detalhes, para serem planejados. E aconteceu isso com a gente. Nós não tivemos fôlego, não tínhamos capital de giro para poder bancar o negócio no período que ele tinha que maturar. E além de não ter percebido que o negócio como um todo estava em queda. Um pouco depois que nós fechamos a nossa, nós começamos a perceber então aquelas outras da cidade também fechando. Umas que tinham ampliado, começaram a fechar filiais e chegaram ao ponto de fechar de vez. Então, esse é um grande problema, falta de planejamento. Aconteceu comigo, não acontecerá jamais. A gente não pode dizer jamais, Mas por esse problema a gente não deve passar de novo, porque a falta de planejamento não pode acontecer. Infelizmente acontece em grande parte das empresas. Vamos voltar aqui um pouquinho, lembrar do que a gente falou no comecinho da live, que eu estava falando com você a respeito de sonho, a respeito de quando você montou o seu negócio, quantos sonhos você tinha envolvido, quanta expectativa quando ficou buscando então um ponto, buscando um nome, reformando, comprando as coisas, tinha expectativa então de se tornar um empresário de sucesso, expectativa de ganhar dinheiro, uma expectativa de ter ascensão social, de ser reconhecido, de trabalhar de repente menos, e isso não acontece, Então, tinha esses sonhos e hoje muitas vezes está frustrado, muitas vezes está cansado, não consegue fazer decolar, não consegue fazer o negócio acontecer. Então eu queria dar umas dicas aqui para você, para que você possa então fortalecer seu negócio. Para realizar esse sonho, é preciso fortalecer. E o fortalecimento se promove com treinamento, se promove com busca de novas informações, se promove com network, se promove com parcerias, se promove fazendo isso que a gente está fazendo aqui, trocando informação. Muita gente diz assim, eu não busco treinamento, eu não busco, é porque eu não tenho condição de bancar, eu não tenho grana para isso, não tenho tempo. Poxa, você está aqui comigo durante, estamos aqui há mais ou menos meia hora, conteúdos que são gratuitos, trocas de informação, tudo isso é muito relevante e te ajuda de repente a ter um insight, porque você não precisa de grandes ideias, você precisa de uma só. Você precisa de um insight, você precisa de repente, de um momento que te faça refletir e pensar sobre o seu negócio e falar, poxa vida, aquilo que eu tenho lá na empresa, aquilo que está acontecendo lá, se eu fizer essa mudançazinha aqui, eu viro a chave e o resultado é outro. Então, isso que você está fazendo aqui, ele é fundamental, ele é primordial. Então não perca isso, não perca essa vontade de buscar e inspire a sua equipe a fazer a mesma coisa. Para fortalecer o seu negócio é preciso preparar a sua equipe. Se você não tem habilidade, se você não tem preparo, se você não tem tempo, se você não gosta, se você não sabe treinar a sua equipe, capacitar a sua equipe, tudo bem, não tem problema, mas procure alguém que faça. Talvez aí na sua empresa tenha alguém que tenha essa habilidade, que tenha essa capacidade, que tenha essa vontade, essa disposição e consiga treinar melhor os seus vendedores, consiga dar melhores feedbacks para eles, consiga aprimorar as habilidades que eles já têm, trazer mais informação. Se você não tiver ninguém na sua empresa que possa fazer isso, traga alguém de fora, contrate alguém de fora. Não é tão caro quanto você pensa. Caro é deixar a sua equipe fazendo errado e perdendo clientes. Então, prepare a sua equipe, treine a sua equipe, seja você, seja alguém de dentro, ou então seja alguém vindo de fora, mas não deixe de fazer. Isso é muito, muito, muito importante. Prepare a sua equipe para prestar o melhor serviço e de que forma? Com foco central no cliente. Eu costumo dizer que o negócio é baseado em 3 pilares: no produto, no processo ou nas pessoas. E você precisa sempre fazer com que esse P de pessoas esteja no centro. A sua equipe no P de pessoas, atendendo o seu cliente no P de pessoas.
Então, é preciso que você esteja com o seu negócio focado, centrado no cliente. Enquanto você se dedica a preparar a sua equipe se dedica a cuidar e a manter o seu cliente. A crescer aquele índice, tal índice de satisfação, o tal índice de fidelidade dos clientes. Tá bom? Gente, eu espero que você tenha gostado dessa primeira live do nosso programa Falando de Negócio. Vou estar aqui então toda quinta-feira, às 20 horas, falando sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre varejo, para ajudar você a fortalecer o seu negócio. Toda quinta-feira aqui ao vivo no Instagram e depois eu vou pegar essa live gravada, vou disponibilizar também no Facebook, também no YouTube e vou deixar no IGTV. Então se em algum momento você perdeu, por exemplo, hoje não acompanhou o comecinho, pode depois acompanhar lá, vai estar no IGTV, vai estar no Face, vai estar no YouTube, gravado para poder te ajudar, tá bom? Então até a próxima segunda-feira eu coloco disponível isso nas outras plataformas, tá bom? Hoje provavelmente eu vou só baixar essa live e aí então até segunda-feira eu disponibilizo ela no YouTube, no IGTV e no Facebook, tá certo? Eu sou o Fábio Fração e eu espero você aqui então na próxima quinta-feira às 20 horas. Valeu, até a próxima, um grande abraço a você, até mais!